E se a Odisseia fosse historicamente fiel? Como seria? Como seriam os personagens? Oi, meu nome é Isis Leone, eu sou artista, tenho uma empresa aqui na Holanda, faço arte, vendo arte pela internet e gosto de falar de história da arte e gosto de falar de cinema. Bom, para quem gosta de história, para quem realmente leu a Odisseia, leu a Ilíada, a cara das pessoas e o sentimento das pessoas quando assistiram a Odisseia do Nolan foi desse dragão aqui atrás e de raiva. Mas como seriam os principais personagens da Odisseia se fôssemos fiéis à história? Vamos começar pelo próprio Odisseu. Em sequência, eu vou falar do Agamenon. Embora o Agamenon seja o antagonista, a armadura dos dois não vai ser tão diferente. Nós conhecemos pelas histórias, e assim foi retratado no filme, então vou falar do Odisseu primeiro. Como um herói clássico, aquela armadura não é da época do bronze. Aquela armadura não é fiel historicamente. Bom, vamos dizer assim que o Odisseu não teria a cara do Matt Damon também. Já que estão discutindo tanto sobre a Helena de Troia, bom, ele não iria ter aquela estrutura física e aquele rosto, tá? Mas o período da Era do Bronze, a armadura era assim. A armadura muito mais rudimentar do que a gente imagina no período clássico, né? E que é retratado como seria a figura de um herói grego. A Era do Bronze era muito mais rudimentar, eles tinham muito mais dificuldade, eram as primeiras armaduras. Para nós, agora, parece um amontoado de latão. E como historicamente nós já somos um povo que viu toda a evolução das armaduras, já viu toda a evolução histórica das armaduras. Nós passamos pela Era do Bronze, depois você dos reis clássicos, né, dos heróis clássicos ali da Grécia Antiga, Roma, o período medieval, depois vem Renascença, e até chegar aí na época napoleônica, quando mudaram toda a história da guerra e de armamentos e tudo, que nós já passamos por tudo isso. Então, para nós, uma armadura da Era do Bronze não traria, talvez, um impacto de que ele fosse um grande herói ou de que ele tivesse algum poder. Eu acho que no cinema, na hora de fazer a interpretação de uma obra tão antiga, eles escolhem pelo impacto visual, né? Então, assim, a figura do herói clássico, daquela armadura grega, ou mesmo até romana, te dá mais uma ideia daquele herói que você espera ver. E eu vou dizer o mesmo pro Agamenon, ou Agamenon. Como nós iríamos ver um Agamenon com essa armadura aqui, da Era do Bronze? Ele não ia, talvez, impactar tanto e trazer a ideia de um herói tão poderoso e temido, entendeu? Ia ser muito difícil. Então, eu acho que o Nolan fez uma escolha ali de figurino que não é historicamente fiel, mas que tem que trazer um impacto muito forte. Ele é aquele homem que ele é representado pela armadura que ele tem. A armadura é aquela máscara social que representa tudo que ele é. O figurino, tanto no teatro como no cinema, ele tem uma função muito maior do que a representação histórica do personagem. Ele tem a função de trazer o emocional, de trazer o que aquele personagem representa, quem é aquela pessoa ou aquele ser representado. Então, é muito mais uma máscara mitológica, social e sentimental, pode ser até onírica. Eu acho que ele teve a opção, de uma certa forma, correta em criar toda essa imagem fora do comum e criar esse impacto de que ele era uma pessoa muito temida e que desafiava as leis, desafiava tudo que estava ali, a moral da época, tudo, né? Eu acho que é isso que o Nolan pensou em representar. Quanto às roupas femininas, o figurino feminino, aí eu acho que valeria a pena um pouco de contexto histórico, porque a indumentária minoana, ela é muito bonita, ela é muito colorida. Eu acho que valeria a pena ter um pouco de pesquisa ali. Faltou a roupa minoana, como você vai ver aqui nas fotos, dos afrescos antigos, né? As mulheres, elas se vestiam lindamente.
A roupa minoana, ela tem muitas cores e eu acho que valeria a pena representar fielmente a indumentária da época. O período do bronze, eu acredito que também marca o começo da tecelagem. E a maioria das roupas eram tecidas na lã, porque eu acredito que a lã é o primeiro material que eles usam, linho e lã. Então, mas elas são muito simples, elas são baseadas em amarrações. Você tem uma túnica, primeiro, muito bordada e tingida com materiais naturais, e depois você tem uma saia que é usada por cima para fazer a amarração dessa túnica. Então, a estrutura da roupa do figurino é bem simples. Algumas mulheres deixavam à mostra os seios, mas eu acho que a Penélope, pelo fato dela ser representada como uma mulher muito fiel, é a representação da fidelidade, embora no filme ele não faça isso, a Penélope é a representação arquetípica da mulher fiel. Para quem não sabe, a mitologia, ela promete que vai casar com o futuro rei, porque o Odisseu está preso na Odisseia, ele está nas aventuras dele, e ele é o rei de Ítaca, então ela promete que ela vai se casar com o futuro rei ali, vai casar novamente, vai se dar como viúva, mas como ela é muito fiel e ela acredita que ele ainda não, que ele vai voltar, que ele voltará, então ela vai tecendo e vai desmanchando durante a noite para que esse manto nunca termine e ela não precise casar novamente. Então ela é o símbolo de fidelidade, de modéstia. Ela é uma rainha, mas ela tem esse símbolo idealizado da esposa. Então eu acho que a figura perfeita para ela seria dessa roupa aqui, considerando a região da qual ela pertencia, é tecida com lã, tecido com linho, uma coisa mais assim, não tão sensual e digno de uma rainha da época, porque as roupas eram muito simples e a tecnologia era muito simples. Então, o fato de você ter um tear, o fato de você tecer e ter roupa e ter tecido já é um status. Você não é uma pessoa pobre. Os pobres quase não tinham roupa. Pele branca, tanto da Helena como dessas mulheres minoanas, elas, sim, a beleza era ser branquinha. Agora, elas eram brancas caucasianas vinda lá da Noruega? Não, elas não eram, elas não tomavam sol, já falei num outro vídeo aqui, e elas passavam uma pasta branca na pele, maquiavam bem o rosto para ficar bem clarinho. Isso a gente vê em alguns filmes antigos que trata da antiga Roma, que eu acho que esse procedimento estético ele vai até o século XVII, da pele bem branquinha, de clarear, ele vai diminuindo, mas eu acho que ele perdura aí um bom tempo pela Europa até meados, acho que a Rainha Elizabeth ainda pintava a cara de branco, né? Então, elas realmente passavam uma pasta branca e elas tatuavam o rosto com pontinhos vermelhos aqui, aqui, assim como você vê nessa escultura do período. A Calypso, eu já colocaria ela como uma mulher muito sensual. Ela entraria dentro desta roupa da época em que os seios ficariam de fora, porque ela era uma pessoa sedutora. Então, mais cores no vestuário dela, e já seguindo bem os afrescos da época, o cabelo bem ornamentado. Tem alguns arqueólogos que dizem que elas raspavam a cabeça em algumas partes da cabeça, então elas deixavam a franjinha aqui e faziam o rabo e deixavam aqui meio que raspado. Eu não sei, eu não tenho certeza, porque nas pinturas, nos afrescos, parece que o cabelo inteiro está ali num rabo de cavalo, né? E aqui tem uma extensão que às vezes era até utilizada com tecidos, para ficar um pouco mais, aumentar o cabelo, uma espécie de mega hair primitivo. A Circe era uma bruxa, então eu acho que ela estaria perfeitamente vestida junto com essa estátua da deusa das cobras, que é da época. E eu acho que as sacerdotisas, as feiticeiras, elas iam se vestir perfeitamente desse jeito, com essas saias de muitos babados, que na verdade era por conta da dificuldade de fazer o tecido muito longo, então eles faziam em tiras, né? Um tear pequenininho, faziam tiras e iam juntando, como se fosse um retalho, como se a gente fizesse um patchwork. E
E aí ia juntando, ficava uma coisa toda colorida e fazia os babadinhos, cria esse efeito estético aí muito bonito.